Olá, seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz um conto publicado neste livro aqui, olha, O que você precisa saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe, e é um conto escrito por mim. Esse livro acaba de ser publicado pela editora Nova Fronteira. Ele foi organizado por duas professoras, a professora Liana Leão, da Universidade Federal do Paraná, e pela professora Fernanda Medeiros, da UERJ. A ideia desse livro surgiu no início da pandemia, em meio a esse caos todo, esse número absurdo de mortes que a gente tem se deparado dia a dia e que dispensa comentários, né? Essa situação caótica que a gente está vivendo, né? E o que Shakespeare, então, tem a nos dizer, o que a gente não pode deixar de saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe. Esse livro é um livro muito interessante, ele tem textos de 57 autores, alguns bem conhecidos, outros nem tanto. Há vários acadêmicos brasileiros participando desse livro e também alguns artistas como Vera Holtz e Lima Duarte. Há também nomes internacionais de relevo, como por exemplo o professor Marvin Carson ou o professor James Shapiro da Universidade de Colômbia. Há ainda um texto do cineasta inglês Sir Richard Eyre. Enfim, é um livro que vale a pena ser lido, um livro bem interessante e que eu contribuí com um capítulo. A ideia do livro, quando as professoras me chamaram para escrever, para contribuir, era que a gente falasse algo que não necessariamente fosse acadêmico, mas algo que tivesse marcado a gente no que diz respeito à obra de Shakespeare, aos estudos referentes a Shakespeare, enfim. Eu optei por fazer um conto, uma ficção. Coincidentemente, nos dias em que eu conversei com a professora Liana, quando ela me falou da ideia do livro, eu tinha lido um texto do jornal britânico The Guardian, e nesse texto eles falavam sobre Shakespeare e a pandemia. Isso porque vocês devem saber que Shakespeare viveu em um momento em que também estava havendo uma pandemia, né, que é a peste negra ou a peste bubônica. Na verdade, é uma peste que já vinha desde a Idade Média, com surtos que iam e vinham, né, e no período de Shakespeare foi um período em que a peste esteve rondando por lá. Shakespeare viveu por alguns períodos, né, de sua existência em Londres, sua vivência em Londres, em meio à pandemia e à quarentena. E esse texto, esse artigo do The Guardian, falava justamente que Shakespeare teria escrito alguns de seus trabalhos durante um período de quarentena. Né? Como vocês devem saber, os registros não são precisos, então a gente não sabe exatamente quando Shakespeare escreveu, né, que ano, que mês exatamente Shakespeare escreveu cada um dos seus trabalhos. Mas supõe-se que Macbeth teria sido escrita durante um período de quarentena. Então a minha ideia foi tentar reviver um pouco, tentar imaginar, né, como que teria sido Shakespeare em meio a uma Londres também aí nas mãos, né, de uma doença e sendo necessariamente forçadas a ficar em casa, a ficar isoladas, a evitar a doença e a morte, né? Então foi a partir daí que eu imaginei essa ficção. Vocês vão ver, eu vou disponibilizar o texto em tela. Eu procurei recriar um Shakespeare caminhando pelas ruas de Londres e um Shakespeare colhendo elementos aqui e ali que pudessem servir como inspiração para que ele então compusesse no fim da minha ficção o início da mais sangrenta, da mais negra, né, daquela que é considerada a mais negra tragédia de Shakespeare. Então eu vou ler com vocês, vou disponibilizar em tela o texto e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? O título do meu conto é
antes que o mundo acabe, a morte é vizinha em Macbeth. E de início, os sintomas eram semelhantes aos de uma gripe. Febre, dores de cabeça, indisposição, tosse, muita sede. Depois os gânglios inchavam, apareciam então os bubões, protuberâncias semelhantes a bulbos de plantas, tumores nas axilas e nas virilhas, do tamanho de um ovo, às vezes de uma maçã. E aí eles se propagavam e se espalhavam para outras direções do corpo. E vinham aos poucos os miasmas, fétidos. Era o cheiro da morte, negra, como uma noite sinistra. Um verdadeiro pesadelo. Vocês vão ver que o que está em itálico à direita são passagens da peça Macbeth, tá? E o que vem em letra normal é o meu texto. Quando estaremos à mão com chuva, raio e trovão? Macbeth, ato 1, cena 1. Os passos iam firmes na rua lamacenta, muito embora suas botas afundassem de leve na superfície pastosa e ligeiramente escorregadia. Trazia consigo 2 publicações, Crônicas da Inglaterra, Escócia e Irlanda, de Holinshed, e Scotorum Historia, de Hector Boet. O material já era velho conhecido, e os volumes vinham de empréstimo. Naquele momento, seguia decidido e ansioso para casa, em parte pelas histórias que carregava e que eram sempre inspiradoras, em parte pelo odor das ruas. É que o mau cheiro, que no geral já não o incomodava, parecia pior naquele dia. Talvez trouxesse consigo o cenário do Tâmisa por onde passara. E lá o odor da morte era mais vívido. Era onde os enforcados boiavam solitários. Piratas inchados e disformes, sem plateia, eram velados pelos navios em quarentena, à espera. O fato é que morte atrai morte, por vezes provoca náuseas também. Foi no que pensou ao apreciar as ruas bem vazias, quando já se aproximava da Silver Street. Sentia falta das vozes gritadas que sempre compunham o cenário fervilhante das feiras. Era dramático, pensou ao avistar a fumaça leve que vinha de uma tocha acesa na esquina. Pôde sentir então os aromas do alecrim e do almíscar, talvez do âmbar, tudo de mistura. Achou que lhe faria bem. Contrastava com o odor pestilento, mas não. Era uma confusão enjoativa, uma alusão à deterioração, ao pesadelo e à putrefação. Olhou para cima, avistou o céu sem a garoa que havia molhado as ruas a noite toda e também parte da manhã. O sol brilhava fraco e teimava entre nuvens densas e escuras. Ia alto, mas certamente não seria meio-dia ainda. Isso o animou profunda e subitamente. Teria bastante tempo para trabalhar antes que a noite caísse, para quando os teatros reabrissem. Quem será este homem ensanguentado? Macbeth, ato 1, cena 2. Avistou sua casa no exato momento em que o sino soou. Era como se anunciasse a sua chegada. É claro que ele soava muitas vezes ao longo do dia, por motivo completamente outro, diga-se de passagem. Sim, era sinistro. Percebeu então que as nuvens haviam ocultado o sol. Pôde sentir o vento fresco no rosto. Teve um arrepio. É bela a posição deste castelo. O ar afaga os sentidos delicados por maneira agradável e serena. Macbeth, ato 1, cena 6. Deixou o material sobre a mesa. Retirou o casaco, que abandonou sobre uma cadeira. Foi até a janela. Abriu-a de leve, bisbilhoteiro. Pôde observar com vagar a cena triste e solitária que passava a poucos metros dali. A construção de pintura manchada, a porta de madeira carcomida, a lama ainda úmida, o lixo espalhado, 2 cachorros magros passeando despreocupados, e o corpo no chão, à espera de que o serviço público o coletasse. Vestes pretas e velhas em um corpo comprido e magro. Era o pobre senhor B, um homem bom. A peste
Era vizinha, pensou, retomando de leve um diálogo entre Hamlet e Horácio, alas por Yorick. Horror, horror, horror. Não pode a língua, não pode o coração, nem conceber-te, nem dar-te nome algum. Macbeth, ato 2, cena 3. Serviço de uma bebida quente. Era sempre um alento. Sentou-se frente ao Holinshed e a história de Macbeth, um militar competente e corajoso que, sob o comando do rei Duncan, é instado a acabar com a rebelião encabeçada por MacDougall. Macbeth encontra as fadas proféticas e interrompeu a leitura. Levantou-se, abriu a janela que dava para a rua, avistou então 3 mulheres que conversavam bem próximas dali. Era um burburinho irritante. Estamos em quarentena, disse alto e sonoro. Mas elas o olharam de relance, apenas para ignorá-lo. Continuaram falando sobre o cometa que havia cruzado os céus de Londres tempos antes e a desordem do mundo. Uma delas tinha ouvido falar sobre poços envenenados por estrangeiros ou fanáticos religiosos. A outra afirmava que a causa era o consumo de carne doente e também a abundância de gatos e cachorros. A punição divina era consenso e parecia certa para as 3, e também o fogo, a fumaça e o calor afastavam o mal. Era a voz da vizinhança, que chegava até seus ouvidos teimosa. Não achou por fim ruim. Fechou a janela e deixou que os ecos daquela Babel invadissem seus ouvidos despreocupadamente. Aproveitou a interrupção e pediu à criada que fizesse sopa de ervilhas para o jantar. Voltou aos livros instantes depois. Duncan é um rei fraco. Nomeia o seu filho para o príncipe de Cumberland, o que confronta qualquer tentativa legítima de Macbeth para sucedê-lo. Macbeth é um homem cruel, mas determinado. Associa-se a Banquo e mata o rei em batalha. Mas para colocar fim em um governo fraco do que para tornar-se rei. É um governante eficaz por 10 anos, por fim é derrotado e morto pelas mãos de Malcolm e Macduff. Isso sim é que é bater. Quem fosse porteiro no inferno não faria outra coisa senão virar a chave. Pancadas dentro, bate, bate, bate. Macbeth, ato 2, cena 3. Boet, antes de Holinshed, havia criado Lady Macbeth e Banquo. As 3 irmãs sobrenaturais possivelmente não constam de versão anterior, certamente é a primeira menção a elas que se tem notícia. Banquo seria um ancestral dos Stuarts da Escócia, e as profecias apontam seus descendentes como legítimos herdeiros do trono. Pensou nas profecias, nas 3 bruxas e na usurpação do poder. Deu um pulo na cadeira, a mão direita no peito que ameaçava pular do corpo ante as fortes batidas na porta. Sabia que Burbage o visitaria, mas não precisava bater tão forte. Está fugindo de Beelzebub? Abriu a porta ao mesmo tempo em que ele a forçava do lado de fora. Quase, de um cachorro, disse esbaforido. Trazia consigo o Daimology, me desculpem aí a pronúncia do latim, de King James VI, que colocou sobre a mesa. Achei que viesse com Armin. Está bêbado, feito um porco. Disse que não ia sair de casa e que trabalha com uma nova comédia. Não consegue andar, isso sim. Escuta, meu amigo, como consegue ler nessa escuridão? Acendeu as velas, chamou a criada e disse que o amigo ficaria para o jantar. Vinde a todos. Amizade e saúde. Vou sentar-me, dai-me vinho. Bem cheio, beber quero a saúde e a alegria dos presentes e ao nosso amigo Banquo, que não está conosco. Oh, se estivesse, a todos, ao ausente, tudo a todos. Macbeth, ato 3, cena 4. Ah, um pedaço de pão. Como isso me faz contente, meu amigo, disse Burbage, apanhando um naco antes de sentar-se à mesa. Há invenções que simplesmente deleitam nosso paladar. E pode ser um banquete ou um simples pedaço de pão, comentou ao exibir o enorme bocado para em seguida colocá-lo inteiro na boca. Meu reino por um pedaço de pão, um prato de sopa e um copo de vinho, concordou apontando para o prato fumegante e as taças cheias.
Sentaram-se à mesa. Burbage voltou a falar de Armin e da comédia que ele pensava em fazer e também da bebedeira do amigo, que na manhã seguinte não se lembraria de nada do que haviam conversado. Ele o ouvia ainda sem provar da sopa. Começou pelo vinho, enquanto contemplava o caldo grosso, esverdeado, ervilhas, carnes variadas, cenouras, cebolas, batatas, os ingredientes secretos da cozinheira, tempero e especiarias, tudo preparado em um caldeirão que podia conter muito mais. Propôs um brinde aos amigos verdadeiros. 3 escamas de dragão com bucho de tubarão, que os mariantes intimida, cicuta à noite colhida, bofes de um judeu malvado, ramo de teixo tirado em noite de muito escuro, beiço de tártaro, duro nariz de turco, dedinho de uma criança sem linho, que matado a mãe houvesse sem dizer nenhuma prece. Deixarem forte a mistura, juntai do tigue a fressura, porque nosso caldeirão tenha caldo e profusão. Macbeth, ato 4, cena 1. Acordou com o soar do sino. Levantou a cabeça, percebeu que o pescoço doía um pouco. O fato era que havia dormido sob a leitura, da Imologin, mais precisamente. Moveu-se lentamente, como que para tomar pé de sua situação. As costas também doíam, e os braços estavam meio adormecidos pela posição. Espreguiçou-se para alongar o corpo e colocar ordem nos ossos e nos músculos. Olhou a mesa em desordem, as velas queimadas até o fim. Burbage havia saído tarde. Tinham feito planos para quando os teatros reabrissem. Colocou o material que o amigo havia lhe trazido próximo ao Rerum Scoticarum Historia de Buchanan e outros materiais lidos. Deixou que descansassem calados sobre a mesa. Levantou-se e foi até a janela. Abriu-a, deixando que o ar gelado entrasse na sua sala. Ainda não havia clareado de todo. Seria impressão sua ou o sino soava ainda mais alto naquele dia do que nos outros? Sim e não. É que o vento soprava em sua direção e lhe trazia o seu reverberar. E ele era alto e contraditório dentro de si, invariavelmente fúnebre naqueles tempos, energicamente muito vivo, a ecoar com vigor pela Silver Street. Invadia a casa de quem morava próximo à igreja, fosse ou não convidado. O fato é que o barulho tocava alto em sua alma. Era impossível mesmo de ser evitado. O melhor remédio? Trazê-lo para dentro de si. Aproveitar cada soar contraditório, mesmo que amargo, lhe doesse nos ouvidos. Ele impedia a alienação. Teve pena dos vivos e dos mortos. E sentiu uma leve dor de cabeça. Talvez tivessem bebido demais na noite anterior. Pensou em Armin com sua comédia e chegou à conclusão de que precisava de uma bebida quente. Pobre pátria, revela medo até de conhecer-se. De nossa mãe não pode ser chamada, mas nossa sepultura, porque nela sorri ainda quem ignora tudo, os gritos e suspiros, os gemidos que os ares dilaceram, emitidos apenas são sem serem percebidos. As mais violentas dores assemelham-se à emoção cotidiana. Os dobres fúnebres passam despercebidos e as pessoas de bem fenecem antes de murcharem as flores do chapéu e a vida perdem sem virem a adoecer. Macbeth, ato 4, cena 3. Ele ainda não havia terminado a primeira refeição do dia e o sino soava novamente. Foi até a janela e avistou as mesmas 3 senhoras tagarelas do dia anterior. Tentou ouvir do que falavam, curioso. Percebeu que elas notaram que ele estava ali à espera de algo, bisbilhoteiro. Fingiu que alguma coisa do lado oposto lhe chamava a atenção. Avistou então uma 4ª senhora a se aproximar, mais jovem e até bonita. Foi até elas e lhe disse algo que lhe causou algum incômodo. E elas logo se foram, todas as 4. Era pena. Talvez fosse Hecate a colocar ordem em um conluio de bruxas. Ria, quase divertido, quando sentou-se à mesa. Então entrega-te, covarde, e vive para te tornares espetáculo e assombro do universo. Macbeth, ato 5, cena 7. Quando o sino soou pela 3ª vez naquela manhã,
ele estava com a pena na mão. Esperou que o som buscasse um lugar dentro de si. Enquanto isso, deixou que fantasmas de tempos diversos visitassem a sua mente e a provocassem. O curioso? Eles o faziam de modo sempre único. Metamorfoseavam-se. Propunham rearranjos contínuos, dramáticos e fantasmagóricos, belos e violentos, cômicos e profundamente tristes, ou o inverso, ou ainda tudo ao mesmo tempo, eventualmente em forma de sonho ou pesadelo, e isso tudo ecoava do seu ser em forma de verso. Escreveu então Act 1, Scene 1, A Desert Place, Thunder and Lightning, Enter 3 Witches. Para quem não se recorda, esses são os primeiros versos, né, as primeiras linhas da tragédia de Macbeth. Se você quiser se inteirar um pouco mais sobre esse momento, o momento de Shakespeare, sobre a Inglaterra, Londres da época de Shakespeare, sobre a vida de Shakespeare, eu deixo aqui como sugestão 3 vídeos que eu já publiquei aqui no canal. Quem foi Shakespeare, Londres na época de Shakespeare e os teatros na época de Shakespeare. São vídeos que dão todo um contexto histórico, geográfico, dessas situações que eu coloco aqui, dessa ficção que eu me permiti criar e imaginar, tentando imaginar como que Shakespeare teria sobrevivido a tempos também tão difíceis. Até o nosso próximo encontro.